Shabbat Shalom a todos meus irmãos, Shalom Uvrahá, bênção e paz para todos vocês que têm nos acompanhado e para todos nós, né, acompanhado através de Yeshua. Que o Eterno nos dê assim uma tarde maravilhosa em sua presença. Então nós estamos nessa tarde assim entrando nesse estudo da Parashá de Ekev, a Parashá a qual pela manhã, como eu fiz um vídeo dizendo que teve um imprevisto devido ao tempo e não foi possível fazer na Praça José Basto pela manhã. Então nós estamos assim fazendo esse estudo da Parashá agora pela tarde, e nós iremos entrar profundo nesse estudo de Ekev, da Parashá Ekev, que significa calcanhar, significa a consequências. Então nós iremos fazer uma tefilá, uma oração, para nós iniciarmos assim esse estudo. Vamos entrar, esse tema de hoje vai ser mais para um estudo do que para uma pregação. Então eu irei fazer uma tefilá, uma oração, para que o Eterno venha nos usar e venhamos ser impactados, venhamos ser preenchidos pela presença de Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele. Avinu Mokei, no Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus, nesse momento, meu Pai, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, pedimos que o Senhor nos perdoe para nossas falhas, em nome de Yeshua. Ó meu Pai eterno, que todas as palavras que forem aqui pronunciadas, que seja direcionada, meu Pai, pelo Teu Ruach HaKodesh, e que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas guiado pelo Teu Ruach. E as pessoas a qual vierem a ouvir essa mensagem venham ser esclarecidas e edificadas, meu Pai. E assim, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que eu te peço em nome de Yeshua. Amém. Então aqui também está aqui presente a irmã Gelsa, minha esposa, o irmão Edivaldo. Então para esse estudo da Parashá tão maravilhosa. Então eu irei ler aqui, os irmãos quiserem acompanhar, no livro de Deuteronômio capítulo 7, do versos 12 até o capítulo 11, verso 25. Então nós estamos na porção semanal de porção 46, semanal de Ekev. Então aqui essa Parashá, ela foi mais ou menos escrita a Torá há 3.500 anos, e foi quando o Eterno ele deu as 10 palavras, o decálogo, né? As 10 palavras, os 10 pronunciamentos. Então, o que acontece? O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Foi quando o Brasil veio a ser descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral, né? Então, nisso já existia a Torá. A Torá já existia como um estatuto, como um manual do Criador para o seu povo. Quem é o seu povo? O seu povo de Israel. Porque o Eterno ele deu a Torá para o nosso povo de Israel, para ensinar as nações a aprender os princípios do Eterno. Porque Israel é o nosso irmão mais velho. E o irmão mais velho ensina aos mais novos. Entendeu? Nós somos os mais novos. Então nós temos que perguntar ao irmão mais velho, que é Israel. Então o que acontece aqui, nessa Parashá de Ekev, começando no capítulo 7, versos 12 em diante: e será, pois, que, se ouvindo este juízo, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. E ele te amará e te abençoará e te multiplicará, e abençoará o teu fruto do teu ventre,
e o fruto de tua terra, teu grão, teu mosto, teu azeite, deixa eu ver, teu azeite, a cria das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Bendito será mais que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais, e afastará o Eterno de ti toda enfermidade e nenhuma das doenças más do Egito, as que conheceste, não as porás em ti, mas em todos os teus inimigos, e consumirá todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e não servirás a seus deuses, pois isto te seria por cilada. Então eu estarei parando aqui, dando um ponto aqui no verso 16 do capítulo 7. Aqui o Eterno fala com o seu povo de Israel. Se o povo de Israel cumprires o que ele teria determinado, o que ele tinha ensinado para Moisés, eles seriam uma bênção onde eles viessem a habitar. E o que acontece, meus irmãos, que aqui, nessa paraxá tão maravilhosa, os servos do Eterno seriam uma bênção. O povo seria uma bênção. Aonde ele viesse a estar, ele seria abençoado. E abençoar outras pessoas por causa da sua presença. Assim como nós vemos na paraxá de José também. José se encontrava escravo e o seu senhor via que tudo fluía. O seu senhor, que era da nacionalidade do Egito, via as coisas fluindo na vida de José, apesar de ele ser escravo fisicamente por ter sido vendido pelos seus irmãos. Então, por que José ele atraía as bênçãos para ele, para a sua vida? Porque José ele vivia de acordo com o que o Eterno ensinava. Mas aí você pode me perguntar, mas a Torá não tinha sido dada ainda, a Torá escrita? Realmente. Porque se tinha a Torá oral. O que era a Torá oral? A Torá oral era a Torá direcionada pelo Ruach HaKodesh, a Torá do Espírito. Então, a Torá ela só veio ser revelada, ela não foi criada no Monte Sinai, ela veio ser revelada porque ela já existia. Então, José, ele era direcionado, ele era guiado pelos princípios que vinha de geração em geração. Desde Abraão, que passou para Isaac, depois para Jacó, e ensinou seus filhos. Então, José ele obedecia aos princípios que o pai ensinou, que foi dada pelo Eterno. Então, por isso que José ele era abençoado na terra do Egito. E os seus senhores viam isso, que tudo prosperava, tudo que ele metia a mão fluía. E a mesma coisa aqui, e ele te amará e te abençoará e te multiplicará. E abençoará o fruto do teu ventre. Então a bênção, como eu dei uma prévia ontem dessa paraxá, a bênção ela não vai ser restrita. A bênção ela não vai ficar em só em uma parte de sua casa ou de sua vida. A bênção de Deus ela vai entrar em todas as áreas de sua vida. Não vai ficar só no quarto, só na sala. Não existe isso. Porque a partir do momento que você começa a viver em harmonia com o que o Eterno determinou, a bênção ela vai estar. Você será abençoado. O fruto do seu ventre, o fruto de tua terra, do teu grão, do teu mosto e de teu azeite. A cria das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas, e sobre a terra que jurou os teus pais que te daria. Então não há como a pessoa dizer que tem um Ruach HaKodesh plenamente
E a bênção do eterno só entra em um lado da casa, em um lado da vida. Não existe isso. Alguma coisa está bloqueando a bênção de Deus fluir entre os outros compartimentos. Alguma coisa. Uma falta de perdão, uma falta de amor. Alguma coisa está errado, né? Então o que acontece? Por quê? É uma promessa de Deus. Eu não preciso fazer campanha de oração para ser abençoado, campanha da prosperidade. Eu não preciso disso. Eu não preciso fazer consagração para mim, as bênçãos vir até a mim. Não. Nós só precisamos, meus irmãos, de obedecer. Quando você obedece a Deus, há consequências. E a consequência, que é o significado de Ekev, dessa paraxá, ela traz para nós as bênçãos. Assim também como as consequências de uma desobediência, de uma atitude agindo pela emoção, tem consequências. Por quê? O que o apóstolo Paulo ele diz lá, eu acredito que o apóstolo Paulo ele se baseou até nessa paraxá de Ekev, quando ele diz lá, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Mas o salário do pecado é a morte, né? Então a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quando você toma uma posição em obedecer a Deus, vai ter consequências. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, daquele que o serve. Eu não preciso forçar nada. Vai vir automaticamente as coisas. Agora só que não vai vir no meu tempo. Vai vir no tempo de Deus. As pessoas elas têm quando ela não compreende Deus, ela tem uma forma de criar uma narrativa. Por exemplo, as pessoas falam, Deus tarda, mas não falha. Você sabe por que as pessoas elas falam isso? Elas criaram essa narrativa, esse ditado? Porque elas não compreendem Deus. Então, por você não compreender, você cria narrativas, você dá título ao Criador. E isso é um risco. Porque na realidade Deus ele diz lá em Eclesiastes, diz que há tempo para tudo. Há tempo para semear, há tempo para colher, há tempo para tudo. Há tempo de chover, há tempo de fazer sol, há tempo de de se alegrar, há tempo de chorar. Então nós devemos estar em sintonia, né, com a palavra do Eterno. Porque a partir do momento que nós... Não é só a letra. Porque muitas das vezes as pessoas conhecem a letra, mas não conhecem Deus. Está lá em Jeremias que o Eterno fala assim, olha, vocês, sacerdotes, vocês não me conhecem. Mas Deus falando isso para um sacerdote? Deus estava falando isso para quem conhecia a letra. Então, é possível as pessoas terem o conhecimento da letra e não ter o conhecimento e não ter a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é você ler as Escrituras e você ver o espírito da letra, o espírito da Torá. A partir do momento que você tem o contato com a palavra de Deus, é Deus falando com você. E a partir do momento que esse espírito da palavra entra dentro de você, até as suas palavras são saudáveis. Até a sua presença traz paz para o ambiente. A sua presença, as pessoas se alegram. Falam assim, rapaz, eu gosto de conversar com você. Porque você traz uma calmaria. Isso é o quê? Isso é você? Não. Isso é Deus em você. É Deus em cada um de nós. Mas tudo isso tem que ter uma renúncia daqueles que são abençoados da parte de Deus. Não vem por acaso.
eu ouvi um rabino falar algo maravilhoso que eu guardo em meu coração e que eu irei compartilhar com os meus irmãos. Quanto maior o sonho, maior o sacrifício. Então, quanto maior você sonha em sentir a presença de Deus, em fazer a vontade de Deus, maior vai ser o sacrifício. Agora, se você quer diminuir o sonho, diminui-se o sacrifício. Se você não quer sonhar, também não vai ter sacrifício. Então, o que acontece nessa paraxá de Ekev? O Eterno falou, se você, isso era pois que ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires. Tem muitas pessoas que só guardam, têm um conhecimento da palavra de Deus, mas não cumpre. Não coloca em prática, só está guardado no coração. E para Deus o que interessa é quando nós guarda. Quando você guarda, você lembra. E quando você lembra do que está guardado, você não vai jogar fora. Você não vai agir contra o que o Eterno determinou. Então, as bênçãos é condicional à obediência. O homem no jardim do Éden, o homem e a mulher, a vida eterna era condicional à obediência. Era condicional a não comer do fruto da vida. A não comer do fruto da árvore. Porque a partir do momento que o ser humano ele comeu do fruto, perdeu. A mesma coisa é hoje em nossos dias, meus irmãos. Nós estamos vivendo em um momento crucial da existência humana. É um momento de tomar lado. O nosso momento é de tomar lado. E sinceramente eu já tomei o meu lado. O meu lado, custe o que custar. Eu estou para servir ao Criador. Aleluia. Eu estou para servir ao Eterno. Porque o meu rei, quando esteve aqui na terra, ele falou assim, aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. E aquele que quiser perder, salvar lá. Então aqui, nessa paraxá tão rica e tão maravilhosa, e ele te amará. Quem vai te amar? O Eterno. E ele te amará e te abençoará e te multiplicará. E abençoará todo o fruto do teu ventre. Deus abençoará, bendito será mais que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril. Por quê? Porque a mulher, no passado, que era estéril, era como se ela tivesse maldição. Era como se fosse o ventre dela tivesse maldição. E aqui o Eterno fala na palavra dele, não colocarei em vocês, e o Eterno afastará o Eterno de ti todas as enfermidades. Porque muitas das vezes vem enfermidade em nossas vidas, por consequência de nossas atitudes, de nossas práticas. Porque a vontade do Eterno não é que nós venhamos a ser acometidos de doenças e de enfermidades. Às vezes, servo do Eterno não tem enfermidade, por quê? Está colhendo algo que ele plantou lá atrás. E uma coisa eu tenho para dizer a vocês. Nós devemos nos enquadrar a palavra do Eterno. Porque Deus, ele jamais vai fazer aquilo que está em meu poder de fazer. E aqui essa palavra tão maravilhosa nos orienta o seguinte, e afastará o Eterno de ti toda enfermidade e nenhuma das doenças, mas do Egito, as que conheceste não porás em ti. E hoje qual é a doença que tem matado muitas pessoas? É o câncer. Eu estava fazendo ontem um serviço e a mulher que estava lá na casa da cliente falou assim, Pablo, tem morrido muitas pessoas de câncer. Uma pessoa que eu conhecia morreu. Então, qual é a doença desse século? É o câncer. Qual é a outra doença? A depressão.
Então por que essas doenças têm vindo e têm matado pessoas, levado pessoas de forma deliberadamente? Não é para acontecer muitas das vezes, essa enfermidade não é para te matar. É para lhe mostrar que o Eterno permitiu para você se achegar a Ele. Então, muitas das vezes, a enfermidade não é para lhe destruir. É para lhe tratar. É para lhe educar. Deus, Ele quer fazer isso conosco. Então, por isso que nós devemos estar atentos à voz de nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele fala assim, eu sei os meus pensamentos para com vocês. Que é de paz, que é de alegria, que é de prosperidade. O nosso Deus, Ele fala isso para nós. Ele quer, meus irmãos, que nós venhamos a viver sentindo a sua presença, sentindo a sua paz, sentindo a sua shalom. Deus, Ele não se alegra quando Ele vê os seus filhos padecendo. Deus não tem prazer quando vem sobre nós a enfermidade. Mas é para nos tratar. E você sabe o que acontece? Muitas pessoas que estão enfrentando câncer, enfrentando enfermidades, muitas pessoas se rebelam contra Deus nesse momento. E não é para se rebelar contra Deus. É uma oportunidade de você vencer. É uma oportunidade de você mostrar que você pertence a Ele. Olha só o que diz, a disciplina, o significado no hebraico é mussar. Mussar significa educação, formação, correção e treinamento. Então, muitas das vezes, vem em nossas vidas para nos corrigir. É uma correção do Pai. Assim como, fazendo analogia em nossa vida terrena, quando nós vemos nosso filho pecando, errando contra Deus, e nós disciplinamos o nosso filho aqui na terra, porque nós não queremos ver ele amanhã depois perder a salvação ou ser preso ou alguma coisa assim. E nós disciplinamos ele, porque nós amamos, nós disciplinamos não com o intuito de destruir ele, mas por amor, porque nós queremos o bem dele, de nossos filhos. Mesma coisa é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele nos disciplina, nos educa. E a disciplina, como diz aqui nessa paraxá de Ekev, é para que nós venhamos a trilhar o caminho que Ele determinou. Olha que maravilha. E afastará de nós toda enfermidade que conheceste no Egito, e não porá em ti, mas em todos os teus inimigos, e consumirá todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. O verso 17, o 16, e consumirá todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e não servirão aos seus deuses, pois isso te seria por cilada. Porque muitas das vezes nós fracassamos em nossa caminhada. Um ponto crucial de nossa jornada é nós não colocarmos no altar de nossos corações os ídolos que as nações, que os pagãos idolatram, que adoram. Muitas das vezes o fracasso em nosso sucesso, o fracasso em nossa jornada, as topadas que nós tomamos durante o caminhar, é porque muitas das vezes nós colocamos no altar de nosso coração ídolos que o Eterno Ele detesta, porque nós somos a noiva, através de Machia, do Eterno. E o Eterno fala que Ele é um Deus zeloso, um Deus que zela pela sua igreja, zela pelos seus filhos, zela pelos seus servos. Quando você coloca algo na frente entre o seu relacionamento de você e o seu Deus, você está dizendo que o seu Deus, ele é desleixado. Que o seu Deus não lhe dá atenção suficiente. E o que é esse ídolo?
Esse ídolo pode ser você mesmo. Esse ídolo pode ser o seu intelecto. Esse ídolo pode ser o seu conhecimento. Esse ídolo pode ser o dinheiro que você coloca. O dinheiro que define onde você mora e como você serve a Deus. Se a partir do momento que as coisas que você coloca em seu coração lhe define como adorar a Deus e aonde você mora, esse é um ídolo em seu coração. Porque nós, meus irmãos, bem-aventurado aqueles que não é preso por nenhum ídolo, nenhum laço. Porque muitas das vezes a bênção não chega em nossa casa, porque nós colocamos no altar de nossos corações os ídolos. E o ídolo não tem como conviver com o Criador. O eterno Deus, ele fala em sua palavra, qual é a comunhão que há entre a luz e as trevas? Qual é a comunhão entre Baal, entre Beuzebu e o Eterno? Não tem como. Não tem como. O momento, meus irmãos, é de tomar lado. O momento é de renúncia. O momento é de parar de ter pena de nós mesmos. Porque nós temos pena de nós. Nós temos muito cuidado de nós. E o apóstolo Paulo diz, não tenha pena da carne em sua concupiscência. Não tenha cuidado dela. Então o que acontece nessa paraxá tão maravilhosa de Ekev? Essa paraxá maravilhosa de Ekev mostra para nós que nós, para termos sucesso em nossas vidas, nós temos que tirar o ídolo que está no altar de nossos corações. E o altar de nossos corações só pode ser adorado um só Deus. Deus, ele fala na palavra dele que ele não divide a sua honra, a sua glória com imagem de escultura. Que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se você está dividindo a glória do Eterno, dificilmente você vai entender quem é Deus. Dificilmente você vai entender os planos de Deus. Aleluia. E o Senhor diz que os seus planos, ele revela os seus segredos para os seus servos. Só quem tem um privilégio, meus irmãos, de conhecer os segredos do Pai, é aqueles que vivem em conformidade com o que ele ensinou, com o que ele determinou. E essa paraxá, no verso 17 de Ekev, se disseres em teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como podereis desterrá-las? Olha o que o Eterno fala. Não as temerás. Lembra-te-ás do que fez o Eterno teu Deus ao faraó e a todo o Egito. Olha só. E muitas das vezes nós paramos diante de um problema que é menor do que uma formiga. Por que nós paramos, nós nos detemos diante muitas das vezes de um probleminha que para Deus não é nada? É porque nós paramos de ouvir o nosso Deus. É porque nós paramos de olhar para o nosso Deus. Porque olha só o que diz aqui. E se disseres em teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como podereis desterrá-las? Aí o Eterno fala, não a temerás. Lembra-te do que fez o Eterno teu Deus ao faraó e todo o Egito. Então, quando você se depara com um problema e você quer resolver com as suas forças, todos eles serão derrotados. Todos nós seremos derrotados quando nós querer enfrentar o problema com as nossas forças. Mas a partir do momento que você lembrar, por isso que Moisés, ele fala que ele traz em memória ao povo de Israel
novamente, inclusive na paraxá anterior. Ele lembra a aliança. Então por isso que nós não podemos esquecer da aliança, não podemos esquecer de quem nós éramos. Não podemos esquecer isso. Porque se nós esquecermos, nós estamos em um caminho ao fracasso, à derrota, a ser assim envergonhado diante de nossos inimigos, de servir de chacota para os nossos inimigos. E aqui nessa paraxá, lembrar-te-ás do que fez o Eterno. Quando você lembra, isso envolve fé. Quando você lembra do que o Eterno fez com o Faraó, do que o Eterno fez durante todas as experiências que o nosso povo teve com Deus, você sabe, não, eu pertenço a esse Deus. Eu sou filho dele. Eu sou servo dele. Quando você lembra, você descansa. Você sabe quem é você. As pessoas, meus irmãos, que sabem quem elas são no mundo, o que ela veio fazer aqui, elas jamais vão se prostrar diante do problema, diante das dificuldades. Jamais elas vão ser aprisionadas por nada, a não ser pelo Eterno. E eu quero ser aprisionado. Eu quero ser escravo. Mas eu vou lhe mostrar de quem eu serei escravo. Está lá em Zacarias. Deixa eu ler aqui, Zacarias. Olha o que diz aqui de quem eu quero ser escravo. Eu quero compartilhar isso com vocês. A única coisa que nós devemos nos tornar escravo. Zacarias, deixa eu ver aqui. Então, meus irmãos, nada pode nos prender. Zacarias. Zacarias capítulo 9, versos 12. Olha só o que diz. De quem nós devemos ser escravos. Voltem à fortaleza. Quem é a fortaleza? Prisioneiros da esperança. Nós devemos ser prisioneiros da esperança. E quem é essa esperança? É Mashiach, o nosso rei. Nós não podemos de forma nenhuma ser escravo daquilo que em outro tempo nos escravizava. Porque nós já fomos libertos através do sangue de Mashiach, de Yeshua. Então, voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança. Neste dia declaro que farei com vocês a reparação em dobro. Nós, meus irmãos, devemos ser escravos da esperança e morrer pela esperança. Bem-aventurados são esses que não deixa ser escravo do pecado, que não deixa em seus corações ídolos. E esse ídolos não está restrito somente à imagem de escultura. Um filho pode ser o seu ídolo. Um marido pode ser o seu ídolo. Uma esposa pode ser o seu ídolo. Um apego a bens materiais pode ser o ídolo. Tudo aquilo que você dá atenção mais do que ao seu Deus. Tudo aquilo que você coloca no seu relacionamento, que você dá mais atenção entre o seu relacionamento com Deus. Isso é o que te domina. Isso é o seu ídolo. E aqui o que diz nessa paraxá tão maravilhosa: e as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e milagres, a mão forte e o braço estendido, com os povos, as quais temes. Também as vespas enviará o Eterno teu Deus contra eles. Aqui pereceram os que ficarem se escondendo.
não quebrantarás adiante deles. O servo do Eterno, meus irmãos. O servo do Eterno, você jamais vai ver um servo do Eterno covarde. Porque o servo do Eterno, ele sabe quem é ele. O servo do Eterno não tem medo. O servo do Eterno, você jamais vai ver um servo do Eterno tímido. Porque o servo do Eterno, ele sabe que quem está nele, quem o escolheu e de quem o enviou. Nós somos embaixadores do reino. Como é que tem um embaixador frouxo? Não pode ter. Não pode ter um embaixador medroso. Não pode ter. Como é que vai levar mensagem? Como é que vai representar o reino? Se tem medo. O Mele Davi fala, eu irei em qualquer lugar porque o Eterno está comigo. O Mele Davi fala lá em Salmo. Então aqui, essa paraxá tão rica e tão maravilhosa, eu poderia ficar aqui várias horas só nesse primeiro capítulo. E não te aquebrantarás diante deles. Não te aquebrantarás, não terá medos. Não se intimidará diante de seus inimigos. Diante das afrontas. Porque Davi chegou naquele momento diante de todo o exército, diante de todo o povo de Israel prostrado, com medo, medroso, a qual Golias vinha afrontando há vários dias. Mas Davi, não está errado. Quem é esse incircunciso que afronta o povo do Deus vivo? Meus irmãos, a história vai ser mudada por pessoas que amam a Deus. Pessoas que colocam Deus em sua frente. As pessoas que colocam Deus em sua frente, que têm intimidade com Deus, jamais vão se deter diante de uma afronta de um inimigo. Diante de um obstáculo que vier aparecer na frente. Não vai se deter. Pode se deter aquele que não tem urua, que não tem o Espírito de Deus. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele não vai deixar que o inimigo venha dar risada do povo dele, do servo dele. Porque ele sabe a quem ele pertence. Se você está deixando o inimigo dar risada de sua cara, é porque você não sabe a sua identidade. Você está vivendo com uma identidade diferente. Aleluia. Você precisa voltar à sua identidade. Você precisa voltar atrás. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber a quem você pertence. Você está com uma identidade que não é sua. Porque a partir do momento que você saber, a partir do momento que você conhecer quem é você, a sua vida vai ser outra. E quando eu falo isso, eu não falo de ser um religioso. Eu falo de voltar à aliança. Voltar à experiência com Deus. Voltar a se relacionar com Deus. Religioso, o mundo está cheio. As igrejas estão cheias de religiosos. Mas são só religiosos. Religiosos. Está cheio de aprisionamento. Mas pessoas que têm intimidade com o seu Deus, elas jamais vão deixar o inimigo dar risada da cara dela ou dele. E aqui essa paraxá, não te aquebrantarás diante deles, porque o Eterno teu Deus está no meio de ti, e é Deus grande e temível. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Fazendo analogia de nossa vida aqui na terra, quando o nosso filho está com cada pai ou mãe, ele se sente ousado, né? Porque está ali o seu pai e a sua mãe que o protege. Porque ele confia que ninguém vai fazer mal a ele, porque o seu pai está ali perto.
É isso que nós temos que entender. E o nosso Pai não está próximo. Ele fala aqui que Ele está dentro de ti. Ele está dentro de você. Por que está dentro de você? Porque vós sois o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Cada irmão que daqui é templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, o altar do meu coração, o meu coração é o altar. E que tipo de sacrifício você tem apresentado diante do altar? Para que venha a ser aceito, porque tem uma regra, tem um parâmetro do sacrifício ser aceito, da oferta ser aceita. Há parâmetros. Que está aqui na Torá, o Eterno fala assim, quando vocês trouxerem uma oferta, um sacrifício, não traga o animal cego, não traga ele aleijado, não traga ele com defeito, para ser aceito. Não traga, né, o que sobrar da sua colheita. Não fala assim. Fala as primícias. Fala, traga o melhor. Esse é o sacrifício, essa é a oferta que você tem colocado diante do altar do seu coração. Para que o fogo, lembra que quando o rei Salomão sacrificou lá mil cordeiros, o que aconteceu? Foi aceito e fogo caiu do céu e consumiu as ofertas, os sacrifícios. Por que desceu o fogo do céu? Porque Deus se alegrou. Deus se alegrou do sacrifício. Mesma coisa, o fogo vai descer do céu em nossas vidas quando nós estivermos prestando um sacrifício em conformidade com a palavra de Deus. Um sacrifício sem defeito. Um sacrifício a qual ele determinou. Por que o Eterno rejeitou o sacrifício de Caim? Por quê? Deus foi injusto? Não. Porque o Eterno já tinha falado com o pai dele, Adão, falou assim, não, o sacrifício que vocês vão prestar diante de mim é um animal. O Eterno já tinha falado isso. E o primeiro da sua primícia. Deus já tinha determinado para Adão isso. Olha, para vocês se chegarem a mim agora, para vocês ouvirem a minha voz, agora mudou. Você se corrompeu, você comeu do fruto lá, agora é diferente. Para ter intimidade comigo, tem que apresentar o sacrifício. O que é o sacrifício? Apontava para Yeshua. Apontava para o Mashiach, para o Redentor que viria. Mas aí Caim, ele quis ser criativo. Ele quis fazer algo do seu intelecto. E Deus não aceita aquilo que você quer fazer do seu interesse. Ele vai aceitar em conformidade com o que ele já determinou. E aqui o que diz? Essa paraxá tão maravilhosa. E lançará fora o Eterno teu Deus estas nações diante de ti, pouco a pouco, e não poderás consumi-las depressa, para que não se multiplique contra ti as feras do campo. E as entregarás o Eterno teu Deus diante de ti, e lhe causará grande perturbação, até serem destruídas. Por que as nações, meus irmãos, foram expulsas? Por quê? Porque elas agiam em sua jornada, em suas vidas, contrária ao que o Eterno determinou. Faziam abominação diante dos olhos do Criador. E isso não se aplica só àquelas nações. Aplica-se nesses dias hoje a qual nós estamos vivendo. Você está vendo
a multidão de pessoas que estão morrendo de acidente, de várias coisas, de infarto, por que essas pessoas estão morrendo deliberadamente assim? Por quê? Você acha que é normal isso que está acontecendo? Você está parado, você ouve a notícia, o fulano tal morreu, o fulano tal infartou, o fulano tal embarcou. Você acha normal isso? Pessoas que estavam conversando com você há pouco tempo, você só ouve a notícia que não estão mais entre os vivos? Não é natural isso. É coisas que acontecem com o outro, que serve de exemplo para nós fazermos uma análise de nossas vidas. As pessoas sábias são aquelas que aprendem, as pessoas que tomam o outro como lição e não permite chegar em sua casa. As pessoas sábias são aquelas que aprendem com a vida do outro. Então as pessoas sábias são as pessoas que aprendem com a vida do seu semelhante e luta para que não venha acontecer com você. Então aqui nessa paraxá, o Eterno fala aqui com o nosso povo de Israel e falando também com nós nesses últimos dias. E o versos 24, e entregará seus reis em tuas mãos, e fará desaparecer o nome deles debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir até que os tenha destruído. As estátuas de seus deuses queimarei no fogo. Não cobiçará a prata e o ouro que está sobre eles, nem os tomarás para ti, quiça por eles venha tropeçar. Pois é abominação ao Eterno teu Deus. Olha esse versículo 26. E não trará abominação à tua casa, para que não te torne anátema como ela. Repulsá-lo-ás e abominá-lo-ás, pois isto é anátema. Você sabe por que muitas das vezes acontece algo em sua vida ou em sua casa? E muitas das vezes em sua casa pode ser em sua televisão, pode ser em seu celular. E muitas das vezes quando você traz algo que é anátema, que é abominável aos olhos de Deus, e você se deixa distrair pelaquilo que o Eterno já considerou como anátema, quando você perde tempo de sua vida aquilo que é anátema, aquilo que é abominável diante de Deus, você traz para sua casa, ou seja, liga a sua televisão, ou você perde o seu tempo a estar assistindo no seu celular, você está se tornando anátema como aquele objeto, como aquele vídeo, como aquela pessoa também. Então, por isso que muitas das vezes vem algo sobre nossas vidas e nós não sabemos por que está acontecendo. Mas é algo abominável que você está trazendo para a sua casa. Você está trazendo para dentro de sua casa, templo do Espírito Santo. Às vezes você pergunta, rapaz, eu estava aqui normal agora e senti uma dor e uma enfermidade. Por que isso? Porque você está internalizando algo anátema, algo abominável por Adonai para dentro de você, para dentro de sua casa, para dentro de sua família. E não trarás a abominação à tua casa, para que não te tornes anátema como ela. Olha que palavra profunda. Nós, meus irmãos, nos tornamos malditos se nós trazermos algo que o Eterno abominou para dentro de nossas casas. Isso vale para televisões. Eu vou contar aqui uma história que foi algo verídico. Certa vez, o rapaz tinha uma vida estruturada,
casado com a esposa, com filhos, bem-sucedido. E ele passou em uma loja e viu um quadro. E nesse quadro tinha um dragão. Isso é verídico. E esse dragão, ele achou bonito esse quadro grande, né? Ele pegou, vou comprar esse quadro e vou levar e botar, cabe certinho na sala de minha casa. E chegou lá, ele botou o quadro na sala da casa dele, né? Botou o quadro. No que ele botou o quadro, tudo começou a desandar. Era briga constantemente na casa dele, com a esposa. Chegou ao ponto de se separar, se divorciou. Aí foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Ele começou a entrar na bebedeira. Entrou na bebedeira. O que é um ébrio? Um ébrio, ele se torna irresponsável. Ele se tornou um ébrio. Entrou na bebedeira. Quem é irresponsável perdeu o emprego. Perdeu o emprego, foi gastando as fortunas. Pensa que não estava na miséria. Chegou em casa, quebrou tudo. E só restou o quadro na parede. E ele parou, baixou a cabeça e falou: meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Eu estava tão bem. O que aconteceu? O que causou isso tudo? Me mostre para mim, me revele. Ele falou que levantou os olhos e viu o quadro. E falou, a voz falou no coração dele assim: esse foi o causador de tudo isso. Isso é uma lição boa. Porque aquilo que você traz para a sua casa pode ser a sua derrota. Aquilo que você acaba perdendo tempo em assistir pode ser a sua derrota. Então o Eterno, ele nos avisa: não trarás abominação à tua casa, para que não te tornes anátema como ela. Expulsá-la-ás e abominá-lo-ás, pois isso é anátema. Meus irmãos, nada nessa terra vai abençoar. Ele pode ser um rabino, ele pode ser um roche, ele pode ser um bispo, ele pode ser um ancião, ele pode ter a posição mais elevada diante espiritualmente falando. Mas ele jamais vai ter o poder de abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Ninguém. Ninguém. Todos os mandamentos que o verso, agora capítulo 8, versos 1 em diante. É uma paraxá rica, é uma paraxá que se for explanar da forma... Isso não estou nem indo mais fundo aqui, que tinha tanta coisa aqui para falar, mas só pegando partes. Todo mandamento que eu te ordeno hoje, cuidareis de cumprir, para que vivais e multipliqueis, e ides e herdai a terra que jurou o Eterno a vossos pais, e te recordarás de todo o caminho pelo qual te levou o Eterno teu Deus, estes 40 anos no deserto, para afligir-te, para te provar, para te saber o que está em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te afligiu e te fez padecer fome, e te fez comer maná, que não conhecia e não conheceram os teus pais, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, senão de tudo o que sai da boca do Eterno. Disso vive o homem. Tuas roupas que leva sobre ti não envelheceu, e teu pé não se inchou por esses 40 anos. E saberás em teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Eterno teu Deus. Então aqui, meus irmãos, nessa paraxá de Ekev, traz algo maravilhoso. Quando nós guardamos a palavra de Deus e nós cumprimos, executamos, nós trazemos sobre nós vida. Porque
O próprio Mashiach diz, as palavras que eu vos tenho anunciado são espírito e vida. Lá em Salmo 19 diz que a Torá restaura a alma. Se restaura, ela é vida. Então, a partir do momento que eu me coloco e inclinado às coisas de Deus, eu trago vida para aquelas áreas de minha vida que está morta. Aqui, olha só o que diz. Para cumprir, para que vivais, para que vivas e vos multipliques. Isso é uma promessa de Deus. Essa promessa quem está fazendo não é homem. É um ser que está acima do ser humano. Está acima de tudo. Está acima do tempo. Está acima do gênero humano. Ele que fez essa promessa. Então por que muitas pessoas, como eu falei, estão morrendo constantemente? Porque não estão cumprindo o mandamento. Não estão cumprindo o que o Pai ensinou. Por isso que as pessoas estão morrendo deliberadamente. Porque não estão obedecendo a Deus. E qual é a consequência de um filho hoje que não obedece a seus pais aqui na terra? Quando um filho não obedece aos seus pais aqui na terra, qual é a consequência? É ser punido pelo mundo. Quando os filhos obedecem mais às influências de seus amigos, de seus colegas, mais do que os seus pais, vai ter consequências a ponto de ele perder a própria vida. Assim também, quando nós desobedecemos ao nosso Deus e damos ouvido à segunda voz, à influência do mundo, quando nós damos ouvido à voz do nosso eu, há consequências. E muitas das vezes, essas consequências são tão rápidas e tão trágicas que não tem como voltar mais atrás. E nós, meus irmãos, nós devemos nos recordar do Eterno, voltar para Ele. Voltar. E muitas das vezes o Eterno, como aconteceu com o nosso povo aqui de Israel, o Eterno levou o povo e testou. Deus, ele prova o ser humano para saber o que está no coração dele. Muitos servos estão passando por testes. Há consequências de desobediência. E tem coisas que são testes de Deus. Deus permite muitas das vezes vir uma onda grande na vida do servo para saber se ele vai permanecer. Se ele não está só naquele, como diz o outro, o fogo de palha. Só na emoção. Deus permite. Deus prova o seu servo para saber se o que está no coração dele, se ele ama mesmo a Deus, se ele não vai desistir em momentos difíceis do seu Deus, se ele não vai blasfemar. É o que aconteceu com Jó ou Ió. Satã chegou diante do Pai e falou, do Pai Celestial, e falou assim, o Eterno falou, você viste lá meu servo Jó, homem íntegro que se desvia do mal? Para Deus falar isso de uma pessoa, essa pessoa tem que fazer isso. Jó, está escrito lá no livro dele que ele desejava mais a palavra de Deus do que o seu próprio alimento. Ou seja, a palavra estava internalizada dentro dele. Não tinha como Jó abandonar aquilo que fazia parte de sua natureza. E esse deve ser o nosso esforço, meus irmãos, de lutar para que a palavra de Deus, ela não esteja dentro de nós solta, mas que ela venha fazer parte de nossa natureza. Porque quando a palavra de Deus ela faz parte de nossa natureza, nós honramos Pai, nós honramos esposa com esposo e vice-versa. Nós honramos a imagem e semelhança de Deus que está lá passando frio, passando fome. Nós iremos visitar os que estão enfermos.
Nós iremos vestir aos que estão nu. Isso é Torá. Isso não é conversa fiada. Né? Conversa bonita, muitos têm. Muitos têm discurso bonito. Mas você vai saber se o que a pessoa fala é verdadeiro, é na prática. O amor, ele é confirmado, não é no discurso. É na prática. Você vai descobrir o seu semelhante, quem é ele, é na reação dele ou dela. É na reação. Não é no que a pessoa fala. Então essa paraxá tão maravilhosa, e te afligiu e te fez padecer fome, e fez-te comer o maná que não conhecia, e não conheceram os teus pais, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, senão de tudo aquilo que sai da boca do Eterno. Essa palavra aqui, Machia falou contra Rassatã. Lá em Mateus capítulo 4, do 1 até o 11. Machia estava em consagração no deserto, em jejuando. E Rassatã, ele vai naquilo que, na sua necessidade. Rassatã, ele sabia que Yeshua estava passando ali 40 anos, 40 dias em consagração. Jejuando 40 dias. Ele sabia. E ele sabia que Yeshua teve fome. Porque ele está presente em todo momento. Para agir na nossa necessidade. Mas algo que me chama muita atenção de Machia. Machia falou com Rassatã o seguinte. Também está escrito que não só de pão viverá o homem. Machia usou Devarim, Deuteronômio capítulo 8, versos 3. Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, cuidado com as suas necessidades. Porque Rassatã, ele vai trabalhar nas suas necessidades. E se você não abrir os seus olhos nas suas necessidades, Rassatã vai lhe derrubar. As nossas necessidades pode tirar nós da presença do Eterno. E Machia estava bem atento. Bem atento. Machia usou a palavra contra Rassatã. E a única forma de nós vencermos a tentação, de nós vencermos a dúvida, é através, usando a palavra de Deus. Contra as astúcias ciladas de Rassatã. E se ele não conseguir de uma forma, ele vai conseguir de outra. Olha só, trazendo aqui esse gancho aqui, ele não conseguiu. Yeshua falou, não, isso aqui não. Não só de pão vive o homem. O que Rassatã fez? Mudou a estratégia. Se você prostrares a mim e me adorar, lhe darei todo o universo. Todos os reinos, todo o poder. Rassatã, ele vai fazer de tudo para tirar o servo do propósito. Ele vai lançar dúvida. Se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Olha só. Se Yeshua pulasse, ele ia quebrar a cara lá embaixo. Porque ele pulou. Mas a diferença é que Yeshua estava com a Torá dentro dele. Ele é a Torá viva. Yeshua é a Torá viva. E quando essa Torá viva está dentro de nós
nós jamais iremos assim fazer algo contra Mashiach ou contra o Eterno. Né? Então, um motivo maravilhoso, né? Irei fazer assim uma tefilá para nós assim encerrarmos essa paraxá tão rica. Né? Tem um compromisso agora, né? Mas estaremos novamente, né? Na segunda-feira, oração à meia-noite, às quarta-feiras estudo, e quinta-feira também oração à meia-noite. Que o Eterno abençoe a cada um. Shabbat Shalom. Irei fazer uma tefilá para abençoar cada um em nome de Yeshua. Avinu Malkei, no Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa, meu Pai, de trazer essa mensagem, a qual o Senhor se fez presente nessa live tão maravilhosa, e que aqueles que vieram, que assistiram, que onde assistir essa mensagem, meu Pai, venham ser impactados e abençoados, meu Pai, através da Tua presença. E assim, meu Pai, é o que eu te suplico, em nome de Yeshua, o meu Rei. Amém. Shalom, shalom, um Shabbat de paz a todos os meus irmãos. Eu não ia interromper, não. Eu ia deixar ele levar